Solenidade de Pentecostes. Invocando os 7 dons do Espírito, celebrados pelos cristãos católicos na solenidade de Pentecostes, gostaria de dirigir estas palavras primeiramente àqueles que perderam seu ente querido por causa do novo coronavírus. Nossa comunidade, aquela que agrega a paróquia São Pedro Apóstolo do Jardim Independência, Zona Leste de São Paulo, e Imaculado Coração de Maria, se solidariza com vocês, compartilhando de seu sofrimento e dirige uma prece a Deus para que os cientistas encontrem logo uma vacina e o povo aplique os meios mais responsáveis para combater a pandemia do novo coronavírus. Esta celebração de Pentecostes certamente é a mais diferente de todas. Estamos celebrando virtualmente quando deveríamos estar reunidos realmente para cantar e orar agradecidos à vinda do Espírito Santo Paráclito, santificador e defensor da comunidade dos seguidores de Jesus. Porém, se trocamos o real pelo virtual, é porque obedecemos ao mesmo preceito instituído pelo Mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13, versículo 14. Paradoxalmente, nos distanciamos porque nos sentimos muito próximos de alguém que amamos e ao qual desejamos todo o bem. A primeira leitura, cuja passagem se encontra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, nos fala da vinda do Espírito Santo 50 dias após a ressurreição de Jesus. O autor do livro, o evangelista Lucas, faz uma releitura da festa de Pentecostes judaica que celebra a entrega das leis a Moisés no Monte Sinai 50 dias após a passagem Pessá, Páscoa, do povo de Deus pelo Mar Vermelho, saído da terra da escravidão, o Egito, rumo à terra da libertação, Canaã. A labareda, queimando sem consumir a sarça ardente, de onde Deus falou a Moisés, Lucas, numa intenção catequética, a faz descer como línguas de fogo sobre os membros da comunidade apostólica. O fogo do Sinai grava nos corações dos discípulos a lei do amor ensinada pelo Mestre. De tal forma que os judeus provindos da diáspora, judeus que migraram para terras distantes e que se encontravam em Jerusalém para a festa das tendas, ouvem os apóstolos anunciar o querigma, mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, cada um em sua própria língua. A comunidade de Babel, dividida pela diversidade de línguas, se encontra agora refeita e reunida pela linguagem do amor. É o que testemunha João no capítulo 20, versículos de 19 a 23, que não utiliza a mesma estratégia catequética de Lucas, mas quer ensinar sua comunidade que a ressurreição de Jesus e sua consequente subida aos céus corresponde à descida do Espírito Santo sobre a terra, como defensor, paráclito, paracleto, quer dizer advogado de defesa, em meio aos seus. Paulo, por sua vez, na segunda leitura, apregou-a aos membros da comunidade de Corinto, abalada pela rivalidade e disputa dos dons, que em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Não se recebe o dom para si, mas para servir aos irmãos e irmãs. Em tempos tão sombrios como o nosso, estas leituras são esclarecedoras, pois nos indicam saídas edificantes em meio a rivalidades e disputas políticas que desestabilizam e criam ainda maior insegurança. Como diz o eminente sociólogo Boaventura de Souza Santos, em seu opúsculo A Cruel Pedagogia do Vírus, vivemos uma crise dentro da crise. Não bastasse a ameaça constante de colapso dos hospitais,
teremos que enfrentar a carestia, silenciosamente plantada por um sistema excludente, a economia neoliberal, na fase pré-pandemia, e certamente agravada no período que a sucederá. O individualismo, fomentado pela ideia de que cada um é empresário de si mesmo, único responsável por seu próprio sucesso ou fracasso, já não se sustenta. A pandemia veio nos mostrar que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. E a sociedade que não aprender essa lição vai penar por uma ou mais gerações. Por isso, é preciso pedir sabedoria para discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Em tempo de fake news, de notícias falsamente plantadas e amplamente disseminadas em nossas redes sociais, este dom é mais do que necessário. Dai-nos, Senhor, a graça de não ver impune aqueles que lançam mão destes meios para confundir, dispersar e enganar, sobretudo os mais simples. Que vossa justiça prevaleça e que os malfeitos dos filhos do ódio sejam revelados aos olhos de todos. Diante da arrogância ignorante, que coloca em risco a estabilidade das instituições, disseminando a discórdia e aumentando a insegurança quando precisávamos mais do que nunca de um consolador, dai-nos, Senhor, o entendimento ou inteligência para esclarecer os incautos, mostrar a incongruência entre palavra e gesto, entre discursos em favor da democracia e participação em atos anticonstitucionais contra o Poder Judiciário e o Congresso. Em tempos de negação da evidência, de terraplanismos, do desmonte das ciências humanas, de aparelhamento ideológico travestido de combate às ideologias, dai-nos, Senhor, o embasamento da ciência, alicerçado na racionalidade metódica e na ânsia do conhecimento respaldado pelos fatos, plantados no coração de cada um de nós, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 15. Em tempos de ameaças autoritárias, de armas em punho e não rastreadas, de milícias alimentadas por munição legalmente compradas, dai-nos, Senhor, a fortaleza de vosso Filho que condenou a violência, que amparou os pobres, que acolheu o diferente, o samaritano, o estrangeiro, e que hoje defenderia, pelos gestos e pelas palavras, os povos indígenas em sua riqueza cultural, em seu conhecimento milenar das plantas, roubado pelos grandes laboratórios e multinacionais, em seu respeito sagrado pelas florestas, pelos animais, pelos rios e pelo ar que não vemos, mas que nos é essencial. Frente à manipulação da vossa palavra, contida nas Sagradas Escrituras, elaboradas por homens inspirados e piedosos, dai-nos, Senhor, a meditação piedosa do profeta Elias, que soube notar os sinais da vossa presença, não na força dos trovões, mas na brisa leve, como diz o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículos de 9 a 13. Concedei-nos a oração que não nos permite enxergar-vos na ameaça dos canhões, mas na palavra da mulher negra, corajosa, que denuncia a violência contra os direitos da criança desprotegida, do adolescente negro discriminado, sem educação e sem futuro. Dai-nos a meditação piedosa e corajosa de Marielle Franco, que não foi calada nem mesmo pelo tiro covarde que a atingiu, cuja voz ressoa por entre as vozes atravessando nosso país para saber quem a mandou matar. Diante das ameaças do rompimento das forças institucionais, da volta do ato institucional número 5, que cassou os direitos políticos e implantou de forma autoritária a doutrina da segurança nacional, dai-nos, Senhor, somente o temor de não honrar vosso nome.
e as palavras de vosso Filho. Não temais os que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder sobre aquilo que o anima. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 28 a 33. Isto é, somente vós, Senhor, cujo Espírito vivifica e não mata. Dai-nos, Senhor, estes 6 dons para fortalecer o dom do conselho, que neste momento tão difícil de crise econômica, política e sanitária pela qual passa nosso país, é preciso ser difundido e exercido cotidianamente por cada um de nós. Dai-nos, Senhor, o dom do aconselhamento para fazer enxergar os cegos, dar coragem para falar aos emudecidos, fazer escutar os surdos que não querem ouvir senão a si mesmos, força para fazer andar os inertes e, em tempo pós-pandemia, manifestar seu apreço pela verdadeira democracia, respeitando o próximo e amando em sua diferença como se fosse si mesmo. Caríssimos, para isso teremos que pensar novos possíveis. E o Espírito Santo é a força criadora que os atualiza no mundo por meio de nós. Que a luz do Espírito do Senhor brilhe em nossas mentes e em nossos corações, a fim de que tenhamos sabedoria, inteligência, ciência, fortaleza, meditação piedosa e atenção ao que nos transcende, para sabermos bem aconselhar as pessoas que estão desorientadas, sobretudo neste tempo de distanciamento social por causa da pandemia do Covid-19. Para terminar, lanço mão da versão de Adélia Prado, para que possamos pedir ao Senhor a infusão desses 7 dons em cada um de nós. Espírito de Deus, manda-nos do céu um raio de vossa luz. Vem, ó Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações. Vem, Consolador, hóspede das almas. Doce alívio vem. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Vem, ó luz santíssima, encher de claridade o coração fiel. Sem a vossa luz nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lava o que é impuro, rega o que está seco, o que é doente cura. Dobra o que enrijece, o que está frio aquece, reconduz o errante. Aos fiéis concede, toda a igreja pede, os teus 7 dons. E concede o prêmio do bem, a boa morte do justo, a eterna alegria. Amém. Aleluia. Feliz solenidade de Pentecostes para você e toda a sua família. Até a próxima.